Está começando mais um VR Experience, o podcast da VR, o maior escritório de advogados contra agentes financeiros do país. Aqui nós falaremos sobre dinheiro, sobre direito e não deixaremos que o sistema foda a sua vida. Me chamo Valdeci Rabelo e esse é o nosso podcast. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da VR Advogados, o podcast amado pelos consumidores, porém odiado pelos bancos. E hoje, uma mesa de mulheres para falar sobre mulheres, de um assunto pouco falado, né, meninas? Pouco comentado, inclusive, e poucas informações a respeito. E num mês muito importante, que é o mês do Dia das Mães, vamos falar sobre mãe solo aqui, porque o tema tem tudo a ver. Bom, um dado importante e que nos orgulha muito enquanto VR Advogados é que 75% das nossas lideranças são compostas por mulheres, 75%. Isso é um número bem significativo. Mas, embora isso signifique muito para nós que somos, né, desse time tão importante, a gente sabe que o cenário não é tão esse. A gente não tem tantas mulheres ocupando cargos tão importantes, estratégicos em empresas, e por isso não recebem um salário tão correspondente, né, a questões ali relacionadas à sua vida particular. Hoje a mesa de excelências, composta pela doutora Cíntia, que está no front junto com o nosso time, o setor de análise, está ali em contato direto com essas mulheres, ela que atende num primeiro momento, essas mulheres que chegam no nosso escritório. Também temos na nossa mesa, doutora Valquíria, se reúne com essas mulheres diariamente, houve situações ali que realmente mexe com a gente, nós que somos profissionais da área, isso toca muito, principalmente nós que somos mulheres, né? E a doutora Roberta, nossa liderança do nosso setor jurídico, está ali à frente das estratégias, da execução dos casos e vendo também diariamente famílias sendo tocadas, transformadas. E falando em transformação, toda essa conversa tem muito a ver com a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Para você que não conhece, a missão da VR Advogados é transformar a vida das pessoas com educação jurídico-financeira de fácil acesso. Esse podcast ele foi criado para isso, né, meninas? Justamente para prestar essa informação. E eu quero começar, então, esse bate-papo, saindo da mesma página, já com a doutora Cíntia, ela que tá ali no front, como eu disse para vocês. Doutora, diz aqui pra gente e para quem nos assiste, né? Qual o cenário dessas mulheres? Em que situações elas chegam? Quais as situações delas? E eu queria também que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história. Ok, vamos lá. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Para quem vai assistir devidos horários. Eu me chamo doutora Cíntia, faço parte aí da equipe da VR Advogados. Estou sim, né, no setor de análise técnico ali da VR Advogado, recebendo, né, as nossas mulheres, né, em primeiro momento, entendendo as dores delas, né, e sim, gente, temos muitas mulheres, tá, que estão aí, né, super endividadas, mas não pelo fato das dívidas serem dívidas supérfluas, mas pelo fato de serem realmente, né, ter um pouco aí de diferença quando a mulher ela tem um companheiro ou quando a mulher ela é sozinha, quando a mulher tem filho, né, isso tudo aí envolve. Então, quando a mulher ela chega, né, para mim lá, ela chega, né, desesperada, um pouco aflita, um pouco sem conhecimento, e a gente vai orientando ela ali no fato de que ela faz a dívida, né, para poder suprir as necessidades do lar, né, uma vez que ela é sozinha, né, uma vez que está ela com o filho, né, porque a maioria hoje, né, das mulheres que têm filhos e que estão sozinhas, né, tem contas para pagar e acabam se endividando por conta disso, né, e nós ali da VR, né, eu como no primeiro momento ali, tô para poder orientar elas, né, e mostrar para elas o que é possível ser feito, né, para que elas não fiquem super endividadas, né, e ao mesmo tempo tenham uma saúde financeira ali tranquila e possam cuidar tanto das suas casas como dos seus filhos, né, sem se prejudicar financeiramente falando.
Perfeito. E eu não sei se você entendeu, então o papo de hoje entre essas mulheres é sobre o endividamento feminino e autonomia financeira. E aí eu vou trazer um dado para vocês que não corresponde muito com literalmente a realidade, né? A gente sabe que mais de 70% dos brasileiros estão super endividados. Segundo os órgãos de inscrição ao crédito, a grande maioria são mulheres, só que pouco se fala, né? Por que essas mulheres estão super endividadas, muito endividadas? O que elas precisam fazer? Falta essa informação. E esse não é só um dado sobre dívidas, né, Valquíria, por exemplo? Não é a realidade dessas mulheres. Por trás dessa dívida tem uma história. E você que lida diariamente, né, com essas mulheres, que está ali também no front das reuniões, olhando nos olhos dessas mulheres, entendendo o cenário da vida delas, o que você encontra e o que mais te tocou, né, ao longo dessa jornada que você tem dentro da empresa? Bom, olá, gente. Boa tarde, boa noite para todos. Bom dia também. Sou a doutora Valquíria, faço parte ali do quadro de especialista da VR Advogados. Após passar pela análise inicial da doutora Cíntia, eu converso ali diretamente com essas clientes, conhecendo ali, entendendo de fato as dores que elas estão enfrentando, o tipo de problema que elas enfrentam ali diariamente. E eu vejo muitas situações, na maioria dos casos, né, das clientes que chegam super endividadas, na maioria das vezes a gente identifica ali uma situação de mãe solo, que na maioria das vezes ali, além de ter que lidar com o cuidado dos filhos, arcar com todas as contas da casa ali, tem também a preocupação de manter ali também a sua saúde mental, que na maioria das vezes acaba sendo comprometida por causa do superendividamento. E a gente sempre pontua muito na VR, né, que quando a gente está falando de saúde financeira, a gente não está falando só do dinheiro em si, mas do impacto que isso causa na vida dessas mulheres, na vida dessas pessoas e especialmente, né, de mulheres, como que a gente está bem pontuando aqui, que são mães, que às vezes, que é o que a gente sempre ouve, né? Mãe normalmente faz das tripas aos corações aí para manter a casa, faz de tudo ali para manter os filhos bem cuidados, proporcionar o máximo de conforto possível. E na maioria das vezes é essa realidade que a gente vê, né? De mães ali que na maioria das vezes abrem mão de muitas coisas, se endividam ali para garantir o sustento dos seus lares, para adquirir ali um bem para dentro do lar, seja um eletrodoméstico ou alguma coisa que é uma necessidade direta ali. E acaba que por falta mesmo de educação financeira, que a gente vive num país onde isso não é tocado, onde isso não é tratado, infelizmente, e no caso das mulheres não é diferente, né? Por uma questão de ausência mesmo de conhecimento, acabam se endividando e num momento de desespero ali, às vezes acabam contraindo, né, empréstimos ali para tentar resolver um problema ou outro e vira aquela famosa bola de neve, né? Só gotando, né? E para nós que somos mães, né? Porque nós também somos mães, sim, então a gente consegue sentir ali, de fato, a dor daquela mãe, a dor daquela mulher que chega até a gente, que justamente não tem essa educação financeira, sim, né? E aí a gente consegue ajudar ela de uma tal forma, né, para que justamente, né, ela tenha a mesma oportunidade que nós tivemos, né, ao entrar na VR Advogados, né? E é importante pontuar isso, porque a gente tem um cenário também, como a Victoria já pontuou, em que as mulheres, historicamente, elas recebem menos que os homens e no sentido de investimento dentro do lar, as mulheres investem mais. As mulheres têm aquele cuidado ali de comprar, por exemplo, um eletrodoméstico para ter dentro de casa, uma TV para garantir o lazer para os filhos ali dentro de casa. E eu ouço muito isso das clientes falando, né, doutora, eu me apertei porque eu precisei, minha máquina quebrou, não podia ficar sem a máquina, acabei indo lá, parcelando no cartão de crédito, e isso, infelizmente, é a realidade da maioria dos brasileiros, né? A gente sabe hoje que a maioria das pessoas não tem recurso financeiro ali para custear um bem à vista. Poucas são as pessoas que têm recurso. É a realidade da maioria dos brasileiros. E aí, quando acaba acontecendo esse parcelamento de diversas compras feitas parceladas ali, seja no cartão de crédito ou de outras formas, muitas vezes foge ali do controle, né, dessas clientes. E aí, quando muitas clientes chegam para a gente numa situação envergonhadas mesmo, porque acham que é uma realidade só delas, né? Choram. Choram, porque se sentem impotentes diante dessa situação.
situação, mas, assim, é a realidade de muitas pessoas, de muitas mulheres no Brasil inteiro. E a gente poder sentar ali com elas, mostrar para elas, né, que há a possibilidade ali da gente regularizar essa situação, encontrar estratégias adequadas e entender, né, que a vida daquela mulher está sendo afetada em vários outros ramos da sua vida, não só por causa da saúde financeira, porque impacta diretamente ali na autoestima da mulher. Com certeza. Não, tem cliente que fala, doutora, eu não consigo me olhar no espelho mais, eu não consigo me arrumar, não consigo me cuidar mais, porque eu não sei mais o que eu vou fazer. A pessoa não dorme com tranquilidade mais, Exatamente, né? exatamente. E sem contar, né, que por desconhecimento, né, muitas vezes delas, né, elas contraem empréstimos aí aonde o banco prejudica elas de uma tal forma, né, que juntando tudo ali, elas se sentem realmente super endividadas. Sim. Acho que é o ponto crucial até da cultura da nossa empresa, educar juridicamente para transformar a vida, foi justamente esse ponto, né? Que você trouxe a questão de que não é só uma dívida, mas que não só impacta financeiramente no bolso das pessoas, mas isso afeta o psicológico, a autoestima, a família, né? As grandes brigas ali que acontecem nos lares hoje, a gente sabe que às vezes não é por traição, não é por outros fatores, é às vezes por dívidas. Financeiro. E isso impacta muito, né? Então, a nossa cultura, a gente não se preocupa tanto em dizer para essas mulheres que o contrato delas está irregular e dá pra gente fazer isso, mas a gente literalmente adentra a história dessas mulheres para de fato a gente ver o que pode fazer por elas, né? Sim. Acho que o trabalho ele ganha até mais sentido, não só porque somos mulheres, porque nós temos muitos homens também dentro da operação que tem essa mentalidade, que parte muito da própria cultura da empresa, né? E também dos nossos valores, transformar a vida das pessoas, né? E gente no coração. Então, acho que esse podcast, a gente quer tocar mesmo você que é mulher, trazendo informações jurídicas, financeiras, para, de fato, te tirar desse cenário, te dar uma esperança, te dar uma luz, né, de que você não tá no fundo do poço e não tem mais saída, existe uma saída que os bancos não querem que as pessoas saibam, né? Porque, às vezes, as mulheres mesmo acreditam que o banco é um aliado, né? Estou aqui precisando investir em equipamentos para minha casa, alguma coisa, investir na minha família, nos meus filhos, roupa, escola. Então, eu vou me valer dos recursos que os bancos me colocam à disposição, só que o banco, ele oferece, quando a pessoa se aperta, um refinanciamento. Exatamente. Não uma negociação, né? Aquele famoso aumenta a dívida e reduz a parcela. Então, isso, a pessoa cai muito nessa firula do banco, né? E acaba sendo enganada, e aí que vem também a bola de neve, né? Eles nunca querem negociar com essas mulheres. E falar para você, né, que é mulher, você não está sozinha, tá? Exatamente. Nós estamos aqui por você, tá? Nós da VR estamos aqui para te ajudar, tá? Então, não se sinta sozinha, busque ajuda, tá? Busque ajuda que você vai ser ajudada. É verdade. Exato. E E só um ponto interessante sobre essa questão, grande parte das clientes com quem eu converso ali são servidoras públicas. E aí tem um fator que, na maioria das vezes, eu ouço muito. Às vezes, antes mesmo de atrasar ali um empréstimo, que na maioria das vezes, assim, a gente está falando de empréstimos que são consignados, a oferta de empréstimos que eles recebem acaba sendo um assédio ali de ofertas. Tem clientes que falam, doutora, todo dia eu recebo ligação, mesmo devendo, eu recebo ligações de pessoas de banco me oferecendo empréstimos para fazer novos empréstimos. E acaba que é tentador. Às vezes a pessoa está ali com um objetivo, querendo tirar um projeto da gaveta e recebe uma proposta de empréstimo. Acaba que muitas vezes, justamente pela falta ali, né, às vezes de controle mesmo, mas questão de educação financeira mesmo. Informação. E isso acaba que adquire aquele empréstimo ali, achando que aquilo ali vai ser, de fato, uma solução, né? Ela acha que é uma luz, né? Isso. Adquirir um outro empréstimo. Exatamente. Ou um outro cartão de crédito vai ser o que vai solucionar o problema dela, mas, na verdade, ela vai pegar empréstimo para pagar empréstimo. Exatamente. E isso não é só para as pessoas físicas, mas para as pessoas jurídicas também, que a gente a gente também atende, né? E aí eu já quero direcionar uma pergunta para a doutora Roberta, que está no front também do jurídico, na execução das estratégias, já que a gente entrou nesse assunto. E eu gostaria que você falasse, né, doutora, sobre essas mulheres, sobre a estratégia que a gente adota, sobre a realidade dessas mulheres também, né? Se você tem casos específicos para compartilhar com a gente também, fica à vontade. Olá, pessoal. Eu sou a doutora Roberta, sou advogada coordenadora do setor jurídico da VR. E é isso, Vicky. As mulheres, elas chegam lá no nosso setor
totalmente sobrecarregadas de dívidas, e as dívidas não só sobre consumos ou para proteger a família, bancar uma casa, que seja, mas também para manter o próprio negócio. Mulheres empreendedoras que estão no início da carreira ali para montar o seu negócio e ter a sua liberdade financeira, essas mulheres também estão super endividadas e elas nos procuram querendo uma solução. E aí, uma das estratégias que a gente costuma adotar lá no jurídico é a aplicação da lei de superendividamento. É uma lei recente, é uma lei de 2021, a aplicabilidade dela ainda é pequena, mas a gente adota essa estratégia. E na própria lei dispõe que o banco não pode sobrecarregar ou pegar todo o salário da mulher. Também tem a questão do mínimo existencial, que ele precisa ser respeitado. Sim. Então, quando a gente aplica essa estratégia da lei do superendividamento, que ela mesma fornece, a mulher ela sai do papel de uma devedora e vira uma cidadã com direitos. Então, o nosso papel ali no jurídico é mostrar e devolver a dignidade para a mulher e mostrar que há, sim, um caminho onde ela possa reconstruir a vida financeira dela. Uma esperança. Uma esperança. E aí a gente acaba entrando no segundo ponto do tema que a Vicky falou sobre a autonomia feminina, a autonomia financeira da mulher, o que é um ponto muito peculiar e muito importante da gente frisar. É a liberdade que isso acaba ocasionando para a mulher, uma liberdade de decisão. Eu acho que a autonomia... Não é só sobre dinheiro. Não é só sobre dinheiro. A autonomia financeira da mulher dá uma liberdade tanto na escolha de um relacionamento, na escolha de trabalho, na escolha da educação dos filhos. Então, gera uma autonomia, uma liberdade que eu acho imprescindível. É a própria saúde mental da mulher, né? Porque muito antigamente, né, se falava em os mais antigos, né, o homem trabalha e a mulher tem que ficar dentro de casa para tomar conta dos filhos. Exatamente. E isso acaba que a mulher não tinha aí a autonomia financeira. Mas o dia de amanhã não nos pertence, a gente não sabe do que pode acontecer. Então, hoje, né, isso se modernizou, as mulheres estão, sim, correndo atrás dos direitos delas, sim, estão correndo atrás da autonomia financeira delas, porque se lá na frente vier acontecer qualquer imprevisto, elas estão amparadas, né? Elas têm o recurso financeiro delas, né, para que elas possam dar continuidade aí na vida, né, independente de qualquer coisa. E os casos, eles são muito reais mesmo, né? A doutora Roberta vai falar um pouco mais sobre essas situações, né, essas estratégias, mas eu me recordo muito bem, né, da Rosane, uma cliente que eu atendi, acho que foi uma das minhas últimas, né, que eu, compondo o setor de análise, estava ali na ponta, ela era empreendedora, é empreendedora ainda, empresária, mora em São Paulo, e eu me recordo plenamente da reunião que eu fiz com ela que eu sou católica, ela enrolada com um terço na mão, e ela, de forma alguma, queria que os familiares soubessem de tudo que estava acontecendo, porque ela queria resolver toda aquela situação que ela não queria passar para a família. Só que ela estava sem dormir, sem descansar, os filhos já não estavam mais reconhecendo a mãe. Então, olha só como que impacta mesmo, né? E principalmente nos filhos. Então, a Roberta falou aqui, pessoal, sobre o superendividamento, que é um recurso muito interessante para você, por exemplo, que está numa situação, mulher, que não consegue comprar mais o leite para o seu filho, que não consegue mais comprar roupa para o seu filho. Teu mínimo existencial pode estar comprometido. Se tem muitos descontos bancários, pode ser que o banco esteja tomando muito do teu salário. E se você não está conseguindo se manter, pagar uma luz, pagar uma água, gastos mínimos, né, com alimentação, isso é o seu mínimo existencial. Se você não está conseguindo arcar com isso, você está super endividado. E a lei, ela tem um recurso para te tirar dessa situação. É uma estratégia muito interessante. Agora, eu queria falar das mulheres, por exemplo, Roberta, que a gente falou aqui das que empreendem, né? A gente tem as que têm veículos, que são Uber, por exemplo, né? Ou que têm o veículo para levar o filho para a escola, e estão naquela situação de busca e apreensão. Acho que é interessante entrar nesse cenário, né? Sim. Hoje nós temos diversos casos de pessoas que não conseguem honrar com aquela dívida. Aquele compromisso feito perante uma instituição financeira a fim de adquirir um bem para o próprio sustento, para o sustento da família. E aí a gente entra na parte técnica e estratégica que a gente adota lá no jurídico da VR sobre a revisão de contratos de veículo.
tanto taxas indevidas que estão ali sendo aplicadas, juros acima do estipulado pelo Bacen. Temos o seguro prestamista que está embutido ali sem a própria consumidora ou consumidor saber da existência, e isso acaba onerando as parcelas de uma forma que a maioria dos brasileiros, que é a realidade hoje, a maioria mais de 60% dos brasileiros hoje estão superendividados, eles não conseguem honrar com esse compromisso. E aí acabam não conseguindo pagar a parcela, e aí o banco, por direito, ajuiza uma ação, que é a chamada ação de busca e apreensão, e ali a pessoa pode perder o bem que ela levou anos para adquirir, para conseguir, é o sustento da família. Um sonho, um investimento, é o sustento da família, aplicando juros muito acima. Então, ajuizando essa ação, inicia todo um pesadelo na vida do consumidor e, sobretudo, na vida de uma mulher, principalmente as mulheres que estão criando os filhos sozinhas. Exatamente, né? Ali na linha de frente, né, eu recebo diversas mulheres, né, que chegam justamente, né, com esse questionamento: doutora, por favor, me ajuda. Eu levo meu filho para a escola, eu tenho um filho que é autista, eu preciso frequentemente estar com ele, né, em tratamento, e eu não estou conseguindo pagar a minha parcela, né? Mas por que será que ela não está conseguindo pagar a parcela, né? Será que é porque realmente ela não está conseguindo pagar a parcela, né, de fato, com o que ela ganha? Ou será que o banco embutiu ali dentro do contrato de financiamento dela encargos, né, que não estão permitidos por lei, que impossibilita ela de conseguir pagar essa parcela? Então, ela chega para mim ali, desesperada, às vezes chorando: o que é que eu faço? O oficial já veio aqui na minha casa várias vezes, me ajuda, né? E aí nós estamos ali para isso, para te ajudar, né? Então, você que é mulher, que também passa por essa situação, a gente também tem a solução para você. Pasmem, excelência. Os bancos cometem irregularidades. As pessoas chegam até nós dizendo assim: mas, Vitória, eu assinei o contrato. Eu consenti com tudo aquilo que estava descrito. Mas vamos lá, quem tem conhecimento, capacidade técnica para entender o que a lei prevê ou não prevê, o que é proibido, o que é legal, é o banco, que é uma instituição financeira gigante, né? Sim. E por ser uma instituição gigante, não significa que ele não vai errar. Certo. Muito pelo contrário, por terceirizar muito serviço, por exemplo, é que passa completamente despercebido. Só que a gente tem uma legislação, a gente tem um Bacen para regular taxas, a gente tem a lei para falar sobre as vendas casadas, né? O Código de Defesa do Consumidor está ali. Só que as pessoas acham que por ter assinado, elas consentiram e não podem nunca questionar. Muito pelo contrário, pessoal. Você pode sim questionar um contrato que você assinou, que você viu lá que tinha um seguro, mas eles te obrigaram a colocar aquele seguro lá, ou que eles nem te falaram, te faltaram com informação, que é um dever, né, da instituição. Sim. Prestar a informação devida, você pode sim questionar esse contrato para você não perder o seu veículo, né? Porque não só pode, como deve. Como deve, exatamente. E é importante mencionar essa questão, porque às vezes eu ouço muitos relatos de mas eles falaram que se não colocasse esse seguro, meu financiamento não seria aprovado. É Nossa, o que eu mais ouço, é o que eu mais ouço. E aí a gente está falando de valores ali, valores altos, que são parcelados ali em 48, 60 vezes, que são aplicados juros, então isso pesa muito na parcela. A gente pega contratos ali que a diferença da parcela ali por causa dessas tarifas indevidas passam ali de R$700 a mais do valor da parcela. Então, R$700 a menos ali que essa mulher deixa de investir dentro do lar. A gente está falando ali de valores que ela poderia investir na roupa, no calçado do filho ali, e não tem esse dinheiro porque, infelizmente, ela está pagando esse dinheiro para o banco de forma indevida, né? E um outro ponto importante também é que as mulheres que estão nessa situação ficam desesperadas, na maioria dos casos não procuram ajuda de imediato, e tem um senso comum que é muito prejudicial, que é a famosa 3 parcelas. Que é quando tem ali esse senso comum que as pessoas... O mito, né? O mito. O famoso mito das 3 parcelas. É isso que o banco não quer que você saiba, então presta atenção que a doutora vai trazer uma informação interessante. Gente, a lei, infelizmente a lei ela autoriza que com uma parcela em atraso, o banco faça ali o pedido de busca e apreensão. E na maioria dos casos, os juízes, eles autorizam ali essa busca e apreensão.
Então, se está devendo uma parcela, infelizmente, você está exposto aí ao risco de ter o veículo apreendido. Então, é importante você ter ciência disso e tentar buscar ajuda ali de um especialista, advogado especializado, de fato, em direito bancário, procurar orientação jurídica, porque, na maioria das vezes, aí tem clientes que chegam para a gente, porque acabam sendo ali levados a acreditar em empresas de assessoria que oferecem aí a possibilidade, por exemplo, do cliente parar de pagar o financiamento. Gente, jamais caiam nesses contos, tá? A forma de você regularizar é você enfrentando o problema de frente e tentar resolver ali, sendo assessorado, de fato, né, por quem é especialista. E com uma parcela em atraso, você está exposto, mas existem mecanismos, estratégias adequadas ali para a gente resolver esse tipo de situação. Então, procura um advogado, um escritório de advocacia que seja, de fato, especializado em direito bancário, para que possa ali te passar as orientações necessárias. Inclusive, né, no canal da Verne, o Banco Aqui Não, tem muitos vídeos que explicam muitos conteúdos, e muitos clientes chegam até mim e falam, olha, eu fiquei a madrugada inteira assistindo o vídeo. E muitos falam. Exato. Porque é muito importante isso. Inclusive, a semana passada, eu conversando com uma cliente, ela mencionou assim, eu nem sabia que era possível fazer isso, revisionar um contrato. Porque na mente dela, eu assinei o contrato, não posso mudar tudo que está ali no contrato. Porque, na verdade, né, quando a gente fala de mulher, a gente já fala assim de um sexo frágil. Então, a mulher, ela tem medo. Né? Na maioria das vezes, a mulher ela tem medo de buscar ajuda, medo de perguntar, não deixa para lá, deixa do jeito que tá, né? É diferente do homem, né? Que ele vai ali encarar, né? Mas para você que é mulher, não deixa para lá, não deixa passar, corra atrás dos seus direitos. Você tem direito, né? Nós temos direito, né? Como mulheres. Né? Exato, e o cenário está cada vez ficando pior para o consumidor, né? Sim. A gente tem alguns entendimentos já pacificados, alguns juízes entendendo, e até uma liberdade do banco hoje de apreender extrajudicial. Sim. Então, assim, ficou em atraso, a gente já trouxe uma informação para você que é importante. Com um dia de atraso, o banco enviando a notificação extrajudicial, ele já pode fazer a apreensão, e hoje ele nem precisa mais pedir ao juiz isso, né? Essa é uma atualização recente. Inclusive, Vicky, nós já temos isso na esfera imobiliária. Hoje a notificação, ela é extrajudicial, e ali o próprio cartório também já consegue dar todo o procedimento, e a pessoa pode perder não só o bem imóvel, mas também o imóvel, que é da parte do imobiliário. Exato. Perde a casa, que é a maior, acho que o maior bem da pessoa, a dignidade. Enfim, então hoje nós já temos esse cenário na parte imobiliária, e agora, infelizmente, a gente está indo também para esse lado do carro, da busca e apreensão de uma forma extrajudicial, que é extremamente ruim para a vida do brasileiro. Claro, porque ele pode ser surpreendido a qualquer momento, em qualquer lugar, com a apreensão do veículo, né? Tanto isso a gente vê judicialmente quando o banco judicializa a ação, e quando não, também, né? Ali sendo surpreendido até por questões irregulares de rastreador, que não está nem previsto ali nos contratos. Exato. Se tem a previsão, tudo bem, mas às vezes nem tem, e as pessoas nem sabem da questão do rastreador. Então, isso é muito importante. Fora as várias irregularidades cometidas, né? Fora do processo e dentro do processo, para tomar esse bem, que às vezes é indevidamente, né? Por irregularidades contratuais. E é bem difícil mesmo. Eu acho que o papel da VR Advogados é justamente esse, né? Prestar informação. Eu acredito que a gente tá nessa linha. Né? Informação é poder, né? Exato, informação é muito poder. E muitas das vezes, né, eles atuam aí, né, com uma parcela em atraso, entram com a ação de busca e apreensão, colocam um processo em segredo de justiça que dificulta você ter conhecimento de que existe um processo. Então, na sua mente, né? Não, eu tô com uma parcela só em atraso, não tem processo ainda, tá tudo bem. Mas muitas das vezes já existe um processo, o processo está em segredo de justiça. Então, o ideal é que atrasou uma parcela, busque ajuda. Né? Não vai conseguir pagar? Busque ajuda. Tá? Nós estamos aqui para isso, para ajudar você. Eu acho que é um passo importante de uma boa fé de quem, por N motivos, se tá nessa situação, não tá conseguindo honrar, mas quer honrar, né, com essas dívidas, é uma boa fé. A lei
enxerga isso também. Os juízes, eles olham Sim, também para a parte que busca solucionar esses problemas e vê uma pessoa de boa fé tentando solucionar o problema. E isso é muito vantajoso, né, para a pessoa. E aí, Vi, que é importante a gente frisar, uma das estratégias adotada também no nosso jurídico é a parte do nosso setor de acordo. Excelente. Em que a cliente, todo cliente que busca, eu preciso de um suspiro, suspirar melhor, eu preciso de desafogar aqui, que eu já estou muito afogada. O nosso setor também adota estratégias sensacionais para o fechamento do acordo. Muito embora o acordo seja uma faculdade do banco, o banco ele pode optar por não querer fazer esse acordo, mas a gente sempre busca estratégias que levam por esse caminho, para auxiliar a cliente não só na esfera judicial, mas também na esfera extrajudicial. Exato. E aí eu vou até tocar num ponto, às vezes polêmico, mas trazer também esse alerta, né, para quem está nos assistindo, mulheres e homens também. Nós somos especialistas. Então, essa é a nossa realidade. A gente entende do assunto. A gente sabe o que a gente está falando. Exatamente. A gente tem um setor de acordo, inclusive, porque a gente sabe que executando estratégias certas, corretas, no momento certo, considerando provisionamento, sabendo qual a movimentação do banco, qual é o momento ideal para ofertar um acordo, para condicionar o banco a fazer esse acordo, a empurrar ele a ter despesas. Os bancos mais maleáveis, no sentido de fechar um acordo. Exato. Sim. Por atender o Brasil inteiro, né? Nós temos ali vários clientes de vários cantos do Brasil. A gente sabe até como que se comporta o judiciário de vários lugares, né? Verdade. Então, a gente tem essa expertise. Só que, às vezes, as pessoas elas estão tão fragilizadas, e aí a doutora Cíntia até trouxe esse assunto, né? Principalmente nós mulheres. E a gente quer confiar quem? Quer confiar no advogado da cidade. Que atua no criminal, que atua no direito de família. Não que ele não seja um advogado ético, competente. Não, é aquele famoso, eu tenho um primo que é advogado e ele vai me ajudar. Oi, Mas gente, é um pelo primo amor. que não atua na área do direito bancário. Ele vai te ajudar? Exato. Ele vai tentar te ajudar, com Pode certeza. ter a boa vontade, né? Ele tem a Ele boa talvez vontade, tenha a boa né? vontade, a inclinação boa, né, de ajudar, mas talvez isso pode te prejudicar. Nossa, Exatamente. demais. Uma estratégia ruim o resultado é fracasso. É o caminho para o fracasso. E prova disso é que nós temos diversos, como nós atendemos muitos clientes, pessoas jurídicas de vários lugares do Brasil. Tem empresários que vêm até nós, tem ali um setor jurídico, tem uma equipe jurídica que atua dentro da empresa ali, mas quando tem um problema ali bancário, procura um escritório especializado. Porque é necessário, é muito importante. E às vezes é basicamente uma coisa que a gente ouve muito no dia a dia, né? Se você está com um problema cardiológico, você não vai procurar um dermatologista, você tem que procurar o cardiologista, que é quem vai de fato resolver o seu problema com expertise. E a gente tem ali, como a doutora Roberta já apontou, a questão das empreendedoras, né? Eu converso muito com muitas mulheres ali que saem, às vezes, tá saindo de uma relação, tá saindo de um relacionamento ali e às vezes não está ali bem posicionada no mercado de trabalho, começa a empreender por necessidade mesmo. Exato. Ali, e tem umas 2 semanas eu atendi uma cliente, basicamente, que estava saindo desse cenário, começou a fazer ali bolo de pote para vender e de forma maravilhosa, começou a crescer, ela começou a ter um bom retorno ali e precisava ali, obviamente, de recurso, né, para injetar ali no seu negócio. E ela, obviamente, contraiu um empréstimo, né? E é muito importante nessas situações, assim, quando você vê que não vai conseguir ali honrar com as dívidas, e foi o que ela fez no primeiro momento, antes de atrasar, ela viu ali que ela não iria conseguir arcar ali com as parcelas seguintes, ela entrou no nosso Instagram. Ela se antecipou, né? Exatamente. Ela entrou no Instagram da VR Advogados, viu algum vídeo que falava sobre esse assunto, e ela falou assim, vou entrar em contato. E aí ela enviou o contrato, a gente fez a análise do contrato dela, identificou irregularidades que possibilitavam ali, né, buscar ali uma redução do valor da parcela, retirar ali do contrato dela seguros que não deveriam estar lá e que estava pesando o valor da parcela dela. Então, é muito importante. Se você tem um contrato, tem um financiamento, qualquer que seja a relação bancária que você tenha, tá na iminência de atrasar, sabe que está ali passando por uma situação que talvez não vai conseguir pagar todas as parcelas, é muito importante buscar orientação jurídica, porque às vezes você consegue resolver um problema, tá? E como foi no caso dela, ainda buscar uma economia, porque tem muitos contratos, é a realidade de muitos contratos que a gente analisa, né? Juros abusivos, seguro prestamista, tarifas indevidas que são financiadas ali ao longo desse contrato e que pesa ali, onera ali de forma excessiva esses contratos. E voltando só num ponto aqui, né, do veículo, né, do financiamento de
de veículo, antigamente a gente ouvia muito se dizer também, né? Ah, mas ela tem carro por quê? Anda de ônibus, vai de Uber. Hoje em dia, né, o carro ele não é mais o item de luxo. Não existe isso mais. Ele realmente é um item de necessidade. Sim, entendeu? Tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Para a mulher, então, ela realmente é um item de necessidade. Para o homem, talvez seja necessidade também, mas um pouco de status. Agora, para a mulher, o veículo ele é uma necessidade, gente. Não existe mais isso, né, de que um veículo, hoje, um financiamento de veículo é supérfluo, a mulher não precisa. Então, quem tem filho sabe o quanto é necessário, né, ter um veículo. E aí é onde, né, ela faz o financiamento. Exatamente. Né? E por isso que a gente traz essa questão de ter o advogado especialista, dar o remédio certo para a doença certa. Exatamente. Porque a gente também já adentrou processos de pessoas que nos procuraram, que era o parente, era o primo, era o amigo, era alguém da cidade, não era alguém distante. E a gente foi olhar as peças, aí a doutora Roberta vai falar com mais propriedade, né? Notificações que não foram encaminhadas para o endereço, ou algo que não dava para questionar, e o advogado acabou argumentando de forma equivocada, não de forma maldosa, mas porque não é especialista, não entende do assunto. E aí acaba que isso vai te prejudicar ainda mais, porque quando a gente está falando do cenário judicial, você tem uma única oportunidade. E aí, se você gasta a sua oportunidade se manifestando de forma errada, pontuando coisas que não fazem sentido, não vai fazer sentido para o juiz, e não se posicionando de forma estratégica, até para equilibrar essa balança com o banco se sente muito superior aos consumidores, né? Com aquela banca de advogados de elite, acho que, né, estão muito superior ao consumidor. E aí, se você contrata um advogado que não é especializado, você pode ser prejudicado com uma improcedência, com o trânsito julgado e não poder mais questionar, e a situação ainda ficar pior, né? E quando ela fala que você tem apenas uma oportunidade, porque no judiciário você tem a oportunidade de entrar, né, com a ação apenas uma vez, né, no nosso caso aqui do direito bancário. Então, se você, de uma forma mais tranquila falando, né, queima essa oportunidade com um profissional que não é especializado na área do direito bancário, depois, para você reverter essa situação, ela se torna mais difícil, entendeu? Então, né, a doutora Roberta está aqui, ela pode nos dizer melhor sobre isso, né, essa única oportunidade que você tem. Isso, nós já pegamos alguns casos em que os clientes chegam até nós com a reclamação de que contratou um advogado, o advogado não conseguiu resolver o problema, não conseguiu nem dar uma resposta dentro de um tempo hábil e nos procura. Então, assim, às vezes tenham irregularidades processuais, irregularidades no próprio procedimento da notificação, que o próprio decreto-lei dispõe sobre a forma como deve ser a notificação. Nós já encontramos erros e a gente conseguiu quebrar a busca e apreensão. Em sede ali o juiz já tinha dado a liminar concedendo a busca e apreensão do carro, e aí a gente agravou, nós mostramos a irregularidade ali daquela notificação e a gente conseguiu que o cliente permanecesse com o veículo, não chegou nem a perder o veículo, nós conseguimos em sede de agravo reverter essa decisão e foi muito benéfico. Então, sim, a estratégia correta importa muito. Assim como a estratégia errada importa mais. Então, a estratégia errada, ela é o caminho para o fracasso. Tem que procurar um advogado que é, de fato, especializado nessa área. Porque não é uma área tão simples de atuação. Exige muito estudo, muito conhecimento. E hoje a VR Advogados já tem mais de 10 anos, mais de 12 anos já no mercado, já está bem consolidada nesse assunto. E prova disso, não sei se vocês vão se lembrar, há cerca de um mês fechamos o contrato com uma advogada que é especializada em direito do consumidor. Temos muitos. Sim, nós inclusive temos vários advogados, vários advogados de outras áreas, mas essa me chamou a atenção porque ela é especializada em direito do consumidor. E ela falou, doutora, olha, não vou me arriscar. Porque era uma situação de um veículo dela, um processo de busca e apreensão, houve uma irregularidade toda lá que acabou cometendo, né? E o veículo dela foi efetivamente apreendido com uma única parcela em atraso, tá, gente? É muito importante pontuar isso. Exato. Uma parcela em atraso. E ela falou assim, não vou me arriscar porque eu não domino o bancário. E o que ela fez?
foi lá, ela pesquisou, e ela falou comigo assim, eu fui lá, pesquisei especialistas em direito bancário e entrou em contato com a VR. E a gente, exatamente. Isso é muito importante, porque quando você tem consciência da necessidade ali do que você precisa e você busca um profissional de fato que vai resolver o seu problema, faz toda a diferença. Ela tá lá, ela acompanha o processo, porque eu sei que ela acompanha, mas ela deixou nas mãos de quem sabe resolver. E aí, com o intuito de resolver o problema, acaba gerando um prejuízo maior na escolha errada. Exatamente, isso é verdade. Uma escolha completamente equivocada, né? E até falando das mulheres em si, né? Que a gente, enquanto mulher, a gente busca essa segurança. Sim. Só que a gente sabe que, às vezes, a gente não tem esse parceiro para trazer segurança. Aí a gente toca na mãe solo. A gente se vira sozinha, a gente sabe que muito é assim, né? O cenário de muitas mulheres. A gente falou aqui também sobre a questão do salário. Mulheres e homens recebem, né? Homens recebem mais do que as mulheres por N fatores. Por exemplo, para os homens ocuparem cargos ali bem difíceis, posições difíceis, a mulher tem uma prioridade que é a família. Há uma diferença, isso é um fato, né? Então, esse é um fato, é um dado. Só que a gente está aqui justamente para passar essa segurança, né? E que informação é segurança. E enquanto empresa, a gente se preocupa muito com isso e a gente tem essa missão e essa visão de passar essa segurança, essa educação financeira, jurídico-financeira, com uma visão de reduzir o endividamento. Por isso que a gente fala dessas várias estratégias. E tem muitas, a gente poderia ficar aqui falando horas sobre todas essas estratégias que podem te beneficiar. Só que o primeiro passo a pessoa precisa dar, que é buscar essa solução, né? E confiar numa pessoa que, de fato, tenha esse conhecimento, né? Então, eu já quero passar a palavra para cada um de vocês, né? Em ordem, para vocês deixarem uma mensagem final para essas mulheres, nesse mês importante de Dia das Mães. A mensagem final que vocês gostariam de deixar para elas, um ponto de atenção. É isso, pessoal. Esperamos que essa conversa tenha te fortalecido. Lembre-se que endividamento feminino não é uma fraqueza. É um resultado de algo que muitas vezes sobrecarrega e silencia. Então, informação é poder. Procure um especialista da área, se informe e tenha a sua liberdade financeira e saia do seu superendividamento. Boa! É isso então, pessoal. Desejo aí a todas as mulheres, né, que são mães, um feliz Dia das Mães, tá? E dizer para vocês que vocês não estão sozinhas, tá? Se você precisar de ajuda, a VR tá aqui para ajudar vocês. E eu vou até ler uma frase para vocês aqui, né, para poder a gente encerrar. Use a sua liberdade para ser quem você quer ser. Conta com a VR. Maravilhosa. E agradeço a todas vocês que nos ouviram, né? E tivemos um bate-papo aqui bem produtivo e é importante a gente pontuar que a gente falou aqui da nossa realidade, que acaba sendo a realidade de muitas mulheres nesse Brasil inteiro que a gente atende aí. Então, dizer para vocês que vocês têm aqui a VR à disposição de vocês. Temos nossos canais, as nossas redes sociais aí com muito conteúdo informativo, que é a nossa missão, né? Transformar a vida das pessoas por meio de conhecimento. Conta com a VR, está em situação de superendividamento, está na iminência de ficar endividada, procure a ajuda de um especialista, tá? Para você conseguir tocar sua vida com tranquilidade e aproveitando, né, como bem pontuou a doutora Cíntia, um feliz Dia das Mães para todas vocês e para as que estão aqui também, né? Exato. E eu espero em Deus ser mamãe daqui a alguns anos, talvez. Amém por isso. E, da minha parte, liberdade, dignidade, paz, força mulher. Autonomia financeira não é um luxo, é um direito que você tem. E como bem as minhas amigas e colegas de podcast, você não está sozinha. Pode contar com a VR, porque esse não é um valor que nós só pregamos na parede, mas que nós vivenciamos todos os dias. E lembre-se sempre, banco... Aqui não! Até a próxima, pessoal!